Boa noite, pessoal, tudo bem? Se você vai ver de dia, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Tem gente que gosta de ver de madrugada também, né? Mas vamos lá. Então, gente, hoje uma palavra veio ao meu coração, eu quero compartilhar com vocês, porque eu acredito muito que outras pessoas passam por isso também, não apenas eu, né? Anteriormente eu gravei um vídeo e alguém pode até pensar, cara, mas como essa menina é incoerente, ela acabou de falar que a gente tem que vencer os limites e agora ela vem dizer que nós temos que respeitar nossos limites, como assim, né? Mas vocês vão entender já já. Por quê? Nós precisamos respeitar o nosso limite como ser humano. E muitas vezes, nessa rotina acelerada que todos nós estamos vivendo e sendo submetidos todos os dias, então a gente percebe que parar e descansar, ou enfim, uma pausa que seja de 30 minutos, 1 hora, ou se retirar por um dia, 2, talvez até mais, possa parecer um sinônimo de fraqueza para muitos, né, que estão ao nosso redor, ou às vezes até no nosso pensamento mesmo. A gente pensa, não, eu não preciso, eu tenho que continuar e etc. Então, eu até fiz algumas anotações aqui para não correr risco de esquecer nada daquilo que eu considerei importante, né? E aí a gente pensa, falar em correria, agenda lotada, falta de tempo, que é um jargão que quase já não se usa mais, né? De tanto que já foi dito, né? Não tenho tempo, não tenho tempo. A gente sabe que tempo é uma questão de prioridade, mas não vamos nem entrar nesse mérito aqui agora. O fato é, a nossa vida, as demandas que surgem, muitas vezes, se a gente se colocar à disposição de tudo aquilo que aparece, como se tudo fosse urgência, nós vamos ser sugados inevitavelmente. E qual vai ser a sensação no final do dia? Desgaste total. Não tenho mais ânimo, não tenho disposição. Mas isso poderia ser resolvido de algumas maneiras. Eu quero compartilhar com vocês aqui quais são as possíveis soluções para que nós não nos sintamos assim, totalmente exauridos. E o pior, não sei nem se o pior é se sentir exaurido ou se é se sentir exaurido e não poder demonstrar isso, né? Enfim, acho que nenhum dos dois são bons, né? Porque a demonstração disso pode ser para muitos um sinônimo de fraqueza, né? De falta de força, enfim. Então vamos lá. A gente muitas vezes não respeita os nossos limites, então nesse sentido, como seres humanos, certo? E aí, vamos lá continuar então. As palavras que vieram ao meu coração eu vou compartilhar com vocês aqui agora. E a primeira coisa que eu compreendi, me lembrando das escrituras, né, aquilo que, enfim, que a gente conhece aí, de que tantos homens e mulheres de Deus vivenciaram, e o próprio Jesus, né? E eu me dei conta de uma primeira coisa. A pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo, até no momento que ela para descansar, ela cumpre o que ela precisa cumprir, ela faz o que ela deve fazer. Então não precisa você ficar desesperado ou desesperada. Nossa, eu não posso parar, não. Eu tenho isso aqui, uma multidão de coisa para fazer. Não tem necessidade disso. E nós vamos ver um exemplo muito real, muito prático, né? Enfim, o maior ser humano que já pisou nessa terra e não apenas ser humano, veio como Deus também, que é o Senhor Jesus, e ele nos deu um exemplo disso, a gente vai ver logo logo. A gente tem também o exemplo de Marta e Maria, né? Quem conhece aí a palavra sabe a situação ali que aconteceu, né? Jesus chegou ali perto da casa de Marta, se hospedou na casa dela. Enquanto ele foi se hospedar lá, ela estava ocupada realmente com muitas coisas, trabalhando, agitada, inquieta. É isso que a palavra fala, e muitas vezes esse é o nosso sentimento interior, uma agitação, uma inquietação. A alma não descansa. E ela foi questionar com Jesus a respeito da irmã dela, porque a irmã dela estava aos pés de Jesus, só ouvindo Jesus falar. E ela foi lá e disse:
Jesus, não te incomodas que eu esteja aqui fazendo tantas coisas e a minha irmã está parada aí à toa? E Jesus disse para ela que ela estava inquieta com muitas coisas, mas que Maria escolheu a melhor parte. Isso significa que existem momentos que a gente precisa agir, mas existem momentos que a gente precisa parar também. Então, diante de Jesus, para que Maria estava naquela correria toda? Certo? Ela poderia de repente fazer alguma coisa ali, mas talvez ela já estava extrapolando, passando dos limites que ela poderia ir como ser humano. Então, tem esse recado aí primeiro de Marta e Maria, né? A lição que a gente tira das duas. E um outro versículo que veio logo também aqui no meu coração, na minha lembrança, está em Salmo 127, versículo 1 e versículo 2. Bem rápido vou compartilhar aqui com você, só para contextualizar o que a gente está conversando. Salmo 127, que quase todos vocês aí já devem ter ouvido. Quem não ouviu vai ter o privilégio de ouvir hoje pela primeira vez. Então vamos lá. 127, versículo 1 e 2. Assim está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E o versículo 2 é o que eu deixo para sua e para minha vida, é o que eu deixo para você. Está escrito assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então, aqui está mais um versículo que eu compartilho com vocês a respeito do quanto é importante você fazer realmente aquilo que você precisa fazer, mas saber o momento de parar. Por isso a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Então, o tempo que nós temos não é o tempo de agir o tempo todo, o tempo de trabalhar, o tempo de estar ocupado o tempo todo. Há tempo de descansar também. Nós precisamos colocar isso em prática. Vamos lá, então, passando para o terceiro versículo, né? A terceira passagem aí que eu compartilho com vocês. E essa é muito interessante e eu acredito que Deus vai falar com muitos líderes aí. Essa palavra é muito importante para a liderança também, porque Moisés foi um homem escolhido por Deus para libertar o povo do Egito, enfim, foi um líder ali daquele povo. Numa certa situação, está lá em Êxodo capítulo 17, versículo 11 e versículo 12, está escrito assim, dessa forma. Versículo 11: quando Moisés ficava de braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam, né, nessa batalha. E aí, o versículo 12 diz assim: quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, seus braços ficaram levantados até o pôr do sol, ou seja, durante todo o dia. E o que aconteceu? Moisés teve êxito ali naquela batalha contra os amalequitas durante todo o dia e eles venceram então essa guerra. Ok, o que isso quer dizer? O que a gente consegue perceber? Moisés era um líder, mas não era o fato de ser líder que o impedia de receber a ajuda de outra pessoa. Todos nós precisamos em algum momento de alguém que sustente os nossos braços, porque nós nos sentimos cansados. E aqui estava escrito, né, no versículo que a gente acabou de ler, que Moisés estava com os braços cansados e ele aceitou a ajuda. Quantas vezes alguém se dispõe a nos ajudar e a gente recusa por algum motivo? Pode ser por orgulho, pode ser por não se achar digno, pode ser por uma experiência que você viveu durante tanto tempo, como tantas pessoas certamente viveram, e eu inclusive conheço algumas que passaram por isso, onde de repente talvez até seus próprios pais não te trataram com amor e por esse motivo você não se sente digno de receber a ajuda de ninguém porque sua mãe ou seu pai não gostava de fazer nada para você.
Então você não se sentia amado e hoje, como adulto, você tem dificuldade de receber a ajuda de outras pessoas. Então, essa palavra Deus traz para você, isso pode ser modificado hoje. E você então conseguir receber um auxílio quando você estiver se sentindo cansado. Isso é muito importante, a gente permitir as pessoas nos ajudarem. Finalizando então, quero deixar para vocês a última palavra, que foi a palavra com a qual eu comecei, mas eu deixei para o finalzinho só para a gente fechar. É o que está escrito no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 4, no versículo 6. No versículo 6 está dizendo o que aconteceu naquele momento com Jesus. Jesus estava ali passando por Samaria, né? Ele desviou a rota, vamos dizer assim, por um propósito, né? Deixou os discípulos seguindo o caminho que eles estavam seguindo e foi passar por Samaria. O que aconteceu nesse momento? O versículo 6, se eu não estiver enganado, vou até abrir aqui para não falar nada errado com vocês, rapidinho. João 4, versículo 6, vamos conferir aqui. Exatamente. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Quem não fica cansado da viagem de vez em quando? Nossa vida é como uma viagem aqui, a gente pode olhar dessa forma, né? Jesus, naquele momento ali da caminhada, fazia tudo a pé, se sentiu cansado e ele se permitiu descansar. A primeira palavra que eu compartilhei com vocês no início do vídeo foi a respeito das pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, que até no momento que elas estão descansando, elas executam aquilo que é vontade de Deus e elas fazem isso enquanto descansam, sem se desgastar. E nesse momento foi assim com Jesus. Jesus parou para descansar junto à fonte de Jacó. Ele estava se sentindo cansado como um homem, né? Como ele veio à terra. E ele se permitiu descansar. E ali ele cumpriu mais um propósito na vida de alguém. Não foi algo pesado, não foi um fardo para ele. E que assim seja na nossa vida, em nome de Jesus, que nós consigamos parar e descansar todas as vezes que forem necessárias para a gente conseguir concluir a viagem da nossa vida. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para você. Se ela for muito grande, eu peço perdão, mas eu espero que seja para edificar a sua vida de verdade. Amém? Então, se você não é inscrito ainda, eu te peço que se inscreva no meu canal, né? Se tem te abençoado, compartilha, dá um like, ativa o sininho, tudo isso aí é muito importante. Quero continuar aqui trazendo aquilo que Deus traz ao meu coração para a sua vida. E te agradeço pela sua atenção por todo esse tempo, em nome de Jesus. Amém? Um abraço, gente.